Olha só, notícia super importante: o Superior Tribunal de Justiça acaba de formar maioria para que o ex-jogador Robinho cumpra a sentença de condenação aqui no Brasil. Ele que foi então condenado pela Justiça da Itália a 9 anos de cadeia por estupro coletivo, um caso que ocorreu numa boate em Milão no ano de 2013. Nós temos o Robinho condenado, jogador de seleção brasileira, um dos maiores jogadores da história do Brasil, só que foi condenado por estupro lá na Itália, 9 anos de prisão. O Brasil não manda os seus cidadãos condenados para os países de origem, ou seja, para onde rolou tal condenação. Só que a Itália mandou o processo para cá e falou, ó, dá uma olhada aí no processo. Nós condenamos ele aqui não à toa. Então acho que seria prudente vocês aplicarem a pena aí, já que vocês não vão mandá-lo para cá. E isso vai acontecer no STJ. A Constituição brasileira impede a extradição de brasileiros natos para cumprimento de penas no exterior. Como Robinho está no Brasil, a Itália requereu que ele seja preso aqui. O STJ não julgou novamente, vale ressaltar, a acusação contra o ex-jogador, ou seja, não revisitou o caso, avaliando fatos e provas. Simplesmente se manifestou se Robinho poderia ou não ser preso no Brasil, abre aspas. Entendo que não há óbice constitucional para a homologação da execução da pena. A sentença foi confirmada pelo Tribunal de Milão, que é a autoridade competente. Houve trânsito em julgado da sentença condenatória. O requerido Robinho não foi julgado à revelia na Itália. Estava representado, afirmou o ministro. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o ex-jogador de futebol Robinho deverá cumprir no Brasil a pena de 9 anos de prisão imposta na Itália por estupro coletivo de uma jovem. Nesta quarta-feira, 9 dos 11 magistrados do STJ, incluindo apenas uma mulher, votaram a favor da prisão de Robinho pelos fatos ocorridos em 2013, quando ele ainda era jogador do Milan. 2 juízes discordaram. Ainda cabem recursos e, por isso, segundo a defesa, o ex-atleta ficaria em liberdade por enquanto. Robinho mora em Santos e não compareceu à sessão em Brasília. O ex-jogador de clubes como Real Madrid e Manchester City foi condenado em primeira instância em 2017 na Itália por estuprar uma jovem albanesa que comemorava seu aniversário de 23 anos em uma boate de Milão. A sentença foi ratificada em 2022, quando ele já morava no Brasil. A Constituição brasileira proíbe a extradição de seus cidadãos, razão pela qual a justiça italiana pediu no ano passado a execução da pena no Brasil, aproveitando uma lei que possibilita a medida desde 2017. O Notícias do Dia traz uma análise detalhada sobre o caso envolvendo o ex-jogador Robinho e a validação da sentença italiana pelo STJ. A decisão de formar maioria para validar a condenação por estupro coletivo e determinar a prisão imediata do ex-atleta traz à tona uma série de questões jurídicas e diplomáticas. O relator Francisco Falcão destacou que a sentença italiana, confirmada pelo Tribunal Ordinário de Milão, é competente para julgar o caso, ressaltando a importância da cooperação internacional em matéria penal. A decisão de validar a condenação demonstra um compromisso com a justiça transnacional e pode estabelecer um precedente significativo para futuros casos similares. Por outro lado, o ministro Raul Araújo discordou da validade da sentença italiana no Brasil, enfatizando a importância das garantias constitucionais e a necessidade de um novo julgamento no país. Essa divergência destaca as complexidades legais e éticas envolvidas no caso, levantando questionamentos sobre a aplicação da lei brasileira em situações de crimes cometidos no exterior. A defesa de Robinho argumenta que, como brasileiro nato, ele não pode ser extraditado e deve ser julgado no Brasil, conforme previsto na Constituição Federal. Essa posição levanta debate sobre a soberania nacional e a cooperação internacional em matéria penal, destacando a necessidade de um equilíbrio entre os direitos individuais e as responsabilidades legais. A homologação da sentença italiana pelo STJ marca um capítulo importante neste caso complexo, com implicações significativas para o sistema de justiça brasileiro e as relações diplomáticas com outros países. A decisão final sobre o destino de Robinho agora aguarda o voto dos demais ministros da Corte Especial do STJ, enquanto o debate sobre justiça transnacional e direitos individuais continua a evoluir no cenário jurídico nacional e internacional.